amor que nos é consagrado, que, que essas aulas de hoje nos tragam muita sabedoria para que a gente consiga colocar em prática durante nossa vida. Esse curso tem sido assim uma bênção para todos que aqui estão e que continue sempre, se Deus quiser, agradecendo a todos os mentores e guias dos estudos. Eu rezo um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do livro No Mundo Maior, a gente vai para o capítulo 7, Processo Redentor. Retirando-nos do hospital, na noite que precedeu a desencarnação de Cândida, o assistente observou: não temos tempo a perder. Efetivamente, o trabalho de socorro à prezada enferma absorvera-nos algumas horas. Nosso esforço, continuou o prestimoso amigo, tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. A rede de amparo espiritual neste sentido é quase infinita. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos, mormente se tratando da invasão da sífilis na matéria cerebral. Reportamo-nos aos dramas íntimos da personalidade prisioneira da introversão, do desequilíbrio, dos fenômenos de involução, das tragédias passionais. Episódios esses que deflagram no mundo aos milhares por semana. Nas esferas imediatas à luta do homem vulgar, onde nos achamos presentemente, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. É imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária em seus deslocamentos naturais. A vasta escola terrestre exige incessante e complexa colaboração espiritual. Indubitavelmente, a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia de serviço neste particular. Se encarregou a ciência de superintender o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes à zona física. Se incumbiu a filosofia de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhe os valores intelectuais. Confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada de ascensão. A crença religiosa, todavia, mormente nos últimos anos, tem se revelado incapaz de tal cometimento. Falta-lhe pessoal adequado. Enquanto a edificação científica no mundo se apresenta qual árvore gigantesca, abrigando em seus ramos refertos de teorias e raciocínios as inteligências encarnadas, a religião, subdividida em numerosos setores, dá a ideia de erva raquítica a definhar no solo. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos que assoberbam os círculos da fé. Se a investigação do conhecimento basta o valor intelectual, o problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. A primeira requer observação e persistência. O segundo, todavia, implica vocação para a renúncia. À vista disso, colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte,
socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Nosso esforço, portanto, em torno da mente encarnada é extenso e múltiplo. Forçoso é convir, no entanto, que se o programa dá motivo a preocupações, é também fonte de prazer. Experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos, capazes de prestar auxílio aos mais novos. Indiscutivelmente, somos, em humanidade, uma só família. Verificando-se pausa natural nos esclarecimentos de Calderaro, indaguei curioso. Como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios? Indiscriminadamente? Não, explicou o interpelado. O senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias. Quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. A prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior ou surgida do fundo vale, onde se agitam as paixões humanas, é a rigor o ascendente de nossas atividades. Dispunha-me a formular certa pergunta, oriunda de velhas concepções do separatismo religioso, quando Calderaro, percebendo minha ponderação prestes a exprimir-se, acrescentou calmo. Não aludimos aqui a orações ou a aspirações de correntes idealísticas determinadas. O dístico não interessa. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina, aduzindo novas forças ao bem, onde ele se encontre, independentemente de fórmulas dogmáticas ou não, com que ele se manifeste nos círculos humanos. Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor. A essa altura das lições que eu recebi em forma de palestra ligeira, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingimos residência de aspecto simples, que se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta. Temos aqui, disse-me o instrutor, indefesso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha através de passes reconfortantes. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha está periclitando, prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Considerando-lhe o nobre costume da oração em horário pré-fixado, valemo-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. Admirando a ordem instituída para os quefazeres de nosso plano e que transparecia nas mínimas ações, silenciosamente acompanhei Calderaro ao interior doméstico. Em rápidos minutos, achávamo-nos em pequena câmara, onde magro doentinho repousava choramingando. Cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentavam. O menino enfermo inspirava piedade. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, e conta 8 anos na existência nova, informou Calderaro, indicando. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne,
inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no, obstinadas, anos afora. A malta, outrora densa, rareou, pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas acremente vividas, em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate. Conseguiu, assim, a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva em cujo processo se encontra faz muitos anos. A paisagem era triste e enternecedora. O doente, de ossos enfesados e carnes quase transparentes, pela idade deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel, a emitir gritos e sons guturais próprios da esfera subhumana. Com o respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerência de modo a facilitar os processos regenerativos. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. No campo consciencial, chora e debate-se, sob o aguilhão de reminiscências torturantes que lhe parecem intérminas, mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obnubilados, à maneira de potências desequilibradas, sem rumo. Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. E o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo de esforço presente, isto é, à altura da região em que localizamos as energias motoras. É que os adversários implacáveis, apegando-se a ele, através da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos no império dos instintos. Permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente porque a conduta de nosso infortunado irmão fora igual à do jaguar que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. O estimado assistente fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou: compreendeste? Como desejasse ver-me suficientemente esclarecido, acrescentou: espiritualmente, este pobre doente não regrediu, mas o processo de evolução, que constitui o serviço do Espírito Divino através dos milênios, efetuado para glorioso destino, foi por ele mesmo, o enfermo, espezinhado, escarnecido e retardado. Semeou o mal e colhe-o agora. Traçou o audacioso plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o pai lhe conferira. Concretizou o deplorável projeto,
e sofre-lhe as consequências naturais de modo a corrigir-se. Já passou a pior fase. Presentemente, já se afastou do maior número de inimigos, aproximando-se de amoroso coração materno, que o auxilia a refazer-se ao término de longo curso de regeneração. Reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguiam, pretendia indagar algo relativamente a eles, quando o Calderaro veio ao encontro de meus desejos, continuando. Também os míseros perseguidores são duendes do ódio e da vingança, como nosso enfermo é um remanescente do crime. São náufragos, na derradeira fase de salvação, após a enorme hecatombe no mar da vida, onde se perderam por muitos anos, por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Aproximam-se, porém, do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre por intermédio de um coração de mulher, que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Em breve, André, consoante o programa redentor já delineado, ingressarão neste mesmo lar, na qualidade de irmãos do antigo adversário. E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias por ajudá-lo, assistidos pela ternura de abnegada mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvinitentes liames de luz, nos quais refugirá o amor eterno. Chegado esse tempo, a força do perdão restituirá nosso doente a liberdade. Largará ele, qual pássaro feliz, este mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime e suas consequências, onde se debateu por quase 2 séculos. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mulher que é essa, cristalina senhora deste lar, em quem as forças divinas respeitam a vocação para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Mal terminava Calderaro as elucidações, quando um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou com a destra o cérebro do doentinho, recomendando-me o assistente examinasse os efeitos desse contato. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei que a infeliz entidade emitia através das mãos estrias negras de substância semelhante ao piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. Dirigiu ao assistente um olhar interrogativo e Calderaro informou. Se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Nos lobos frontais, recebemos os estímulos do futuro, no córtex abrigamos as sugestões do presente e no sistema nervoso propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente, isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. Tal situação derivante da culpa compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscência, onde o seu comportamento é inferior, ralando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Repara o cosmo orgânico. O doentinho, da aflição em que se mergulhara, passou às contorções, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Compadecido,
inclinou-se o instrutor sobre o doente e esclareceu: os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação cronicificou-se pela repetição desta ocorrência milhares de vezes em quase 200 de anos. Fez intervalo significativo e tornou: examina a conduta do enfermo. Fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos, seu padrão de comportamento é efetivamente sub-humano. Volta a viver estados primários, dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. Em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque, a maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. Cumpre-nos, no entanto, reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais, que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os para o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais. Por enquanto, não podem aceitar a verdade como seria de desejar, em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador, menos aberto aos aventureiros. Todavia, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia provocada pela invasão da insulina constituem apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. A bem dizer, é de notar que esse recurso às reservas profundas do cosmo psíquico não é novo. Outrora, as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras, a fim de que a aborrível comoção operasse a transformação súbita da mente desequilibrada. É que desde remota antiguidade compreendeu o homem intuitivamente que a maioria dos casos de alienação mental decorre da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. E em nosso campo de observação mais clara, podemos adir que todo o desequilíbrio promana do afastamento da lei. Silenciou Calderaro por alguns instantes e, em seguida, indicou o pequeno acentuando: neste caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário, é repositório de forças vivas. Qual o veículo físico de manifestação, que nos é próprio, enquanto peregrinamos na crosta planetária? Não estamos, porém, cientificamente falando, indaguei, diante de um caso típico de mongolismo? O assistente respondeu sem se embaraçar: acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível é desconhecer na esfera carnal o paralelismo psicofísico. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível em primeiro lugar. Daí não podemos excluir da patologia da alma o envoltório denso,
nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados que atentos se dedicam às investigações da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro dos efeitos. Não nos esqueçamos, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir, dilatando-me os conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Certo, a dona da casa vinha ao aposento da criança à procura do socorro da oração. Concluiu Calderaro apressadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia, por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã, quando prestaremos assistência a jovem amigo. Nesse momento, a mãezinha, que ainda não contava 30 anos, acercou-se do enfermo, sem se dar conta de nossa presença espiritual. Estacou, tristonha, de pé junto ao berço, afagando-lhe a fronte aljofrada de suor, ao termo das contorções finais. Afastou a colcha rendada, levantou-o cuidadosa e abraçou-o, ungindo-o com o mais terno dos carinhos. O menino aquietou-se. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se-me um cisne da região espiritual a desferir maravilhoso cântico. Enquanto o Calderaro operava, reparando-lhe as forças nervosas em verdadeira transfusão de fluidos sadios que o dedicado colaborador transferia de si próprio, eu, de minha parte, acompanhava com vivo interesse a prece maternal. A jovem senhora entremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Por que não ouvia o Senhor, nos altos céus, permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Casara-se havia 9 anos, sonhando um jardim doméstico repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava ironicamente aberta, numa facies horrível de monstruosidade e de sofrimento. Por quê? Interrogava Súplice. Nasciam crianças na terra com a destinação de tamanha angústia. Por que o martirológio dos seres pequeninos? Em vão percorrer a gabinetes médicos e ouvir especialistas. Sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e extenuada e chorava, implorando a bênção divina para que as energias lhe não faltassem na luta. Calderaro, fim da tarefa que lhe competia, acercou-se de mim perguntando: Desejas responder à rogativa em nome da inspiração superior? Oh, não! Declinei de tal convite, alegando que isso me era de todo impraticável, depois de haver ouvido irmã Cipriana renovando corações com um verbo inflamado de amor. Objetou o orientador num gesto bondoso. Aqui, porém, não falaremos a corações que odeiam, e sim a torturado espírito materno que reclama estímulo fraternal. Conhecimento e a boa vontade podem fazer muito. Sorriu benevolente e acrescentou: ao demais, é necessário diplomar-nos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros, com sinceridade e fiel disposição de servir. Agradeci comovido a deferência, mas esquivei-me. Falaria ele mesmo, Calderaro. Minha condição era a do aprendiz. Ali me encontrava para ouvir-lhe as sublimes lições. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais dela,
como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhe tocantes apelos, como se lhe fora desvelado o Pai, falando ao coração. Fundamente sensibilizado, assinalava-lhe as palavras de ânimo e de consolação, que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava pouco a pouco um renovado alento. Observei que na epífise lhe surgira suave foco de claridade radiante e que de seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde então se evolaram tênues fios de luz que a ligaram ao filhinho infeliz. Contemplou o pequeno agora calmo, através do espesso véu de pranto, e ouvi-lhe os pensamentos sublimes. Sim, Deus não a abandonaria, meditava. Dar-lhe-ia forças para cumprir até o fim o cometimento que tomara a ombros com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Sustentaria o desventurado rebento de sua carne como se fora um tesouro celeste. Seu amor avultaria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces, toda vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Não era ele mais digno de seu devotamento e renúncia, pela aflitiva condição em que nascera? Os filhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais blandice e arrimo. Saberia Deus por que viera ele ao mundo sem a faculdade da palavra e sem manifestações de inteligência. Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar. Amaria seu filho pela eternidade. Morreria, se preciso fora, para que ele vivesse. Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios com o júbilo de quem osculasse um anjo celestial. Vi, surpreendido, que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Estas, de sua parte, se inclinaram também, como que menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhe serviria de mãe. Calderaro tocou-me de leve o ombro e informou: nosso trabalho de assistência está findo. Vamo-nos. E indicando mãe e filho juntos, concluiu: examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da terra se lembrarão talvez da morte suave. Ignoram que entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, restitui equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam irmanar-se para gloriosos destinos. Final do capítulo 7. A gente vê nesse capítulo quanto ensinamento tem para nós, assim que pretendemos ter um pouco mais de compreensão da doutrina e até de aprofundar os nossos estudos, o quanto que de ensinamento e até de ferramentas que nós recebemos para compreender outras situações que nós vivenciamos, que chegam até nós, para não cometer os equívocos aqueles, às vezes, do karma, causa e efeito, essa é a tua cruz, essa é a tua cruz. Por trás de toda essa situação que todos nós, né, vivenciamos, que nos deparamos no nosso dia a dia, nas nossas situações familiares, afetivas, e até das desavenças, dos obstáculos,
o quanto que não é simplesmente, por dizer assim, a doutrina é uma fé raciocinada, ela é a fé raciocinada com o alicerce da compreensão com amor. Se não for assim, nós estamos muito longe daquilo que se propôs Jesus a nos ensinar através do Evangelho. Essa obra, por exemplo, ele tem que acaba examinando a cada semana uma parte, e agora até um pouquinho mais, porque nós estamos no período do verão, e a gente já estudou a Cipriana, que nós vamos ver mais adiante, aí surge novamente a Cipriana. Numa primeira passagem, se leu sobre o que a Cipriana significou para o capítulo anterior, a vocação que ela teve e designação do alto para a tarefa, quando ela fez o resgate no capítulo anterior, foi lá com a Julieta, aquele imbróglio que houve com a Julieta, com o Paulino, aquela situação com a Cândida, a mãe da Julieta, né, que é a que desencarnou, e que a gente vê assim, por que foi a Cipriana? A gente já comentou isso naquele capítulo, dizendo que a Cipriana havia passado em encarnação anterior por uma situação muito difícil, de grande, assim, de grande até risco, sob o ponto de vista de cair. Ou seja, ela tinha uma família, foi abandonada, teve 2 filhos que perdeu numa revolução lá, numa guerra, onde foi, os 2 filhos morreram. As 2 filhas, elas se desvirtuaram porque eram muito pobres e encontraram o caminho fácil da vida, aquela coisa que acontece, né? Sempre aconteceu esse problema social e das pessoas tentando abreviar o caminho. E as 2 foram para a vida, assim, nas facilidades da vida, e abandonaram a mãe. Nesse meio tempo, né, a mãe, essa Cipriana, ela adquiriu lepra. E com a lepra, a pobreza, provavelmente, né, onde morava, e a situação pior ainda, o próprio esposo não suportou, olha, perder filhos e ficar com a esposa com lepra, ele se mandou. Ele abandonou. Ela, naquela encarnação, poderia ter se revoltado contra Deus, aquelas coisas que acontecem, o que eu fiz para tudo isso, aquelas coisas que as pessoas, quando a gente tem um problema, às vezes, alguns, até por falta do hábito de reflexão, né? Porque podemos fazer isso por desinformação, mas não é possível que hoje, um determinado grau assim, de conhecimento das coisas do Evangelho, de como que ele se dá a lei de causa e efeito, nós não temos mais o direito. O que eu fiz para merecer o que eu estou passando? O que eu fiz para isso, para aquilo? Nós não temos mais esse direito tendo essas ferramentas. Mas a Cipriana, naquela época, conforme era o entendimento espiritual dela, não, ela persistiu, seguiu, desencarnou e teve, né, sua consequência no mundo espiritual. Isso provavelmente, que essa história de 1947, vai lá à década de 40, e ela numa encarnação anterior, teve um segmento espiritual, reencarnou, provavelmente diz a encarnação anterior, não se sabe se tem uma encarnação, não dá também, não é uma biografia da Cipriana, mas vale a reflexão, olha o que ela passou, e no mundo espiritual, com atividades que ela teve, ela, por aproximação, por uma razão também que não está explícita no livro, ela acaba sendo a pessoa ideal para ajudar, auxiliar Cândida, que estava desencarnando, que havia, por muita oração, pedido a Jesus, pedido a Deus, ao alto, pedindo encarecidamente que a própria filha Julieta não ficasse abandonada e que ela não tinha recurso para pagar o seu tratamento no hospital. Lembra aquela história? Não tinha aquele SUS que se conhece hoje, mesmo assim se pagava alguma coisa, e ela não tinha dinheiro e estava muito preocupada. E a filha, aflita com isso, o que ela fez? Também procurou talvez uma vida mais fácil com lá os filhos da Cipriana, as filhas da Cipriana, e encontrou no caminho de casa de show aí o tal do Paulino. Tá? Então era a Cândida com a sua filha Julieta e o Paulino. Que a gente lê e estuda essas coisas e tem que pensar sobre ler e fazer comparações. Pô, já lemos outra coisa, né? Que é essa história com a outra. E aí vê a história da Cipriana sendo repetida em doses menores, mas
tênues, mais, assim, mais aliviada, sob o ponto de vista psíquico e de energias deletérias, e a Cipriana é designada pelo alto para fazer o acompanhamento do desligamento e uma preparação para a Cândida, que fruto das suas orações, com seu mérito também, há necessidade de ter mérito, não é assim mérito, tem, não tem, está condenado. Não, à medida quanto mais mérito, folha de serviço, né, prestado, mais espíritos, mais a natureza de Deus, a natureza, eu digo assim, o mundo cósmico favorável psiquicamente a cada um, maior vai ser a força do auxílio. Isso engloba todas as situações. Isso estava também vendo para uma outra referência, não vou fazer parênteses longo para não ir adiante, até a natureza, o que se faz pela natureza, pelos animais. Às vezes eu vejo, hoje eu dou muito mais valor, assim, quando aposentado, mais tempo a se dedicar, assim, fazer o meu trabalho mais, e agora em casa é internet, que eu tenho que fazer minhas coisas. Agora, eu vejo aí no mato, essas coisas, faço questão de dar alimentação para os gatos, os lagartos, que eu já falei, bicho, até gambá, tudo. Vejo tudo que é o tipo de coisa, e aí vejo o quanto que, se eu acredito e existe isso, os espíritos da natureza, que são os intermediários nossos, eles interagem com esses animais, porque eles também querem o bem e a preservação desses animais, e ficam muito gratos àqueles que dão a condição para que eles possam harmonicamente seguir na natureza. E não aquela, talvez quando eu fosse criança, que visse um lagarto, matar, me lembro que tinha um mato perto da casa quando eu era criança, lá tem lagarto, tinha um medo terrível, que eu ouvia falar que esse lagarto é aquele dragão, né? Aquela coisa absurda. Hoje, pô, chega a vir perto, já sei até a hora que vai comer, a hora que gosta, aí tem outro, é o gambá, aí vou na internet, pesquiso sobre cada um, qual é a característica de cada um, e é uma forma que faz bem. Hoje eu vejo agora assim, os gatos do mato já não são tão ariscos, né? Eu chego, ainda hoje decidi, vou deixar ali umas roupas de cama ali para eles deitarem, ficam deitados, às vezes deitam embaixo do carro, nos cantinhos, com às vezes chuva, e aí já está, vai ficar criando. Não, eu sinceramente faço isso por uma coisa que me faltava antes, era ter mais amor por essa classificação da natureza como um todo. E isso agregam outros espíritos nessa circunstância. Aí vai vir aqui, talvez, aqui tudo é aberto, não tem nada de segurança, tem lá na portaria, mas se alguém quiser entrar, entra facilmente aqui, não tem grade nenhuma, é só puxar, entra. A proteção também está aí, a proteção espírito que vai cometer, espírito um criminoso que vai cometer um assalto ou coisa, ele não está sozinho, ele está ligado a outros espíritos que querem corromper alguma coisa, estão a serviço de outros espíritos, por outros vingadores, por outras situações, que até a gente viu nesse caso, vingadores dos quase 200 anos, né? E imagine quantos que poderíamos nós ter, mas nós temos também os bons espíritos da natureza que interagem dando um determinado equilíbrio nessas energias. Não daquela forma que alguns dizem, é bom ter animal tal porque tira tal. Não é porque tira, tem que estar em paz e harmonia. Paz e harmonia, o que ocorrer é bala achada, não é bala perdida, é porque psiquicamente nós teríamos que passar por essa experiência, não cruzar os braços, se resignar e procurar, né, adiante e compreender o fato. E a gente vê, então, que a Cipriana foi designada para aquele caso da Julieta e com o Paulino, ela inspirou o Paulino a mudar uma atitude, que ele estava lá do Bom Vivan, que tinha dinheiro, e estava dando dinheiro para a Julieta para ela ficar de bem com a Cândida, que tava, sua mãe que estava morrendo, e a interferência foi espiritual da Cipriana, não como espírito luminar, como espírito de uma vocação boa que tenha compreensão da vida já, e realizou essa tarefa. E aí, isso é importante para a gente compreender que parece isoladamente o que está nesse capítulo aí, parece ser tão curta a história, mas é um crescendo que a gente vai vendo assim a situação como se dá a força do quê? Do mérito e da oração.
O que ocorreu como um todo? Ocorreu que as equipes vão realizando a tarefa, o Calderaro vai dando mais assim explicações ao André, que está num aproveitamento já bem avançado já nessas obras. Ele já é um médico, já tem trabalhando como um médico lá e tem a capacidade mental de ler o campo mental e de perceber as células perispirituais. Tanto é que eles dão ênfase aí à questão cerebral, a gente já viu bem lá no início, a glândula pineal, de novo ela é citada agora, e assim sucessivamente, para a gente perceber que o grau de aprendizado, essas obras do André Luiz, que vão ser muito mais estudadas no futuro, já servem para nós termos uma compreensão de como é que as coisas se dão. Lógico que no detalhe, nós não há necessidade de compreender o detalhe científico, mas compreender na base científica como a coisa se dá. E é por isso que a doutrina espírita, que o cristianismo, a luz do Consolador, que é a doutrina, ela dá muito mais ênfase ao aspecto científico. Tudo tem que ter uma explicação. E o que a gente não consegue ter explicação, em algum momento nós vamos compreender à luz da nossa compreensão e com muito estudo. Chamaram aí? Ô Francisco, a impressão que se tem nesse caso aí específico, que também serve para a gente, né, é que muitas encarnações ou reencarnações nossas, né, elas são algumas mais difíceis do que as outras, né? Eu não sei se segue um rito, né, a lei, né, muitas vezes, de várias encarnações com muitas dificuldades, porque muitas vezes a gente vê que tem coisas que elas vêm de 200 anos, de 400 anos atrás, né, e não vêm todas juntas, né? Então, provavelmente, muitas vezes a gente tem algumas encarnações com menos, né, difíceis, mas com menos desafios, porque eu acho que na grande maioria das vezes a gente não consegue vencer, né? E isso já está cansado de ser dito, mas assim, eu acho que um desafio como esse aí que ele teve, esse menino aí, esse rapaz aí que participou né, dessa situação de guerra lá 200 anos atrás, eu acho que uma encarnação dessa muito difícil, não necessariamente a próxima encarnação vai ser do mesmo grau, né? Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Sim, dá para entender perfeitamente, até porque esse caso aí vem mais uma vez aquelas questões das obras do André Luiz, do Emmanuel e outras mais, que o Chico Xavier recebia. Os melhores momentos do Chico Xavier, isso dito por aqueles que conviveram com ele já em outras coisas escritas e até palestras. Eu lembro que, bom, os livros saíam do Chico Xavier, até então acho que ainda era a Federação Espírita que publicava, era publicado, os primeiros espíritos iam lá, compravam, já tinha até aquela coisa de destino direto, mala direto para receber, liam e ficavam cheios de dúvidas, curiosidades e queriam conversar com o Chico Xavier. E não era assim qualquer um, todos, imagina só. Então ele tinha aquelas sessões dele lá de passe, palestra, atendimento, psicografia, que começava às 6, 7 da noite e ia até 3, 4 da manhã. Alguns até, o próprio Pacelli disse, bom, ele trabalhava, era dentista dos Correios, ele dizia, bom, já o dia que era dia de semana eu deixava para sábado, mas às vezes, por vezes, tinham sessões durante a semana, e estava tão interessante que a gente queria ficar aí, ele ficava praticamente sem dormir, ia dormir 3, 4 da manhã, tinha que trabalhar cedo no Correio. Ele conheceu o Chico lá nos Correios, porque o Chico ia muito mandar livro, carta, recebia muita carta, ele tinha lá a caixa postal e tal. Naquela época, década de 50, isso. E aí, conta-se que o Chico Xavier, nos momentos pós aquele, terminou a sessão, e ele pedia, vamos tomar um café, e aí ia conversando, e aí vinha algum comentário do atendimento. Aquilo que a gente diz, às vezes, quando tem uma sessão, se tem lá tempo, comentar casos, né? Então, comentar os casos. E aí, lá pelas tantas, alguém fez a pergunta, Chico, acabei de ler, estou lendo, né, na obra, nessa nossa, aí, nossa obra aí, eu tão branco no nome da obra.
E aquele caso em que a No mundo Cipriana... maior, Hã? no mundo maior é Mundo maior. a que a gente. Eu sempre confundo o mundo maior com Evolução dos Mundos. Agora, o que é muito bom e vai ser adiante. E aí perguntaram para o Chico, e aquele caso lá da Cipriana, que ela atende, aí tem a Cândida, e teve aquele rapaz, que mulher admirável aquela que recebeu, e ia receber mais os dois verdugos, e ainda o mundo espiritual destinou exatamente para ela. Mas quem era essa? Existe isso mesmo? Acontece? E ele, minha filha, naquele caso, até o Calderaro, o Emmanuel, que coordena os trabalhos, que diz assim, o André Luiz passava, era coisa, que coordena o Emmanuel e o Calderaro, no caso. Então, eles fazem os determinados filtros para não dimensionar. Aquele personagem que estava na cama como um inválido foi um líder, grande líder da Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, 1789, naquela da Bastilha, lembra aquelas coisas lá, que a história registra. E ele era perseguia muitos, matou muita gente, perseguiu mesmo, assim, resistindo, e aí foi derrubado com a Revolução. O que aconteceu? Ele mais adiante ele parece que foi enforcado, uma coisa assim, naquela época era decepado, né, tirado do pescoço, e aí ele desencarnou, e muitos que já haviam desencarnado, que ele havia torturado, que havia, né, perseguido, e muitos que foram injustiçados, que perderam a oportunidade já antes, foram vingar, mesmo que morto. Vejam só, quando a gente vê essas guerras, essas atrocidades, né? Acha assim, está resolvido. Não, tá resolvido. Foi lá, prestar conta. Não, não é prestar conta. Foi capturado lá embaixo e, por uma malta de espíritos enraivecidos, e sofreu muito tempo. E a gente está agora vendo ali que sobraram 2. Quase 200 anos que contam isso, 1940 e pouco, vamos botar aí 47 a publicação, década de 40. Quase 200 anos, né? Bota aí 150 anos, sendo torturado e impedido até de reencarnar, porque tem essa coisa, o mundo espiritual lá embaixo, eles conseguem muitas vezes aprisionar espíritos, torturá-los e levar até a situação de ovoide, ou seja, como diz o texto também, que não existe o retrocesso espiritual, mas existe a degradação. E a degradação, quando se sintoniza com a culpa, me sinto culpado por ter feito tal coisa, estou recebendo pena por isso, e a pena ser tortura, pode o espírito, o perispírito, o corpo espiritual, se degradar de tal forma que se transforma no ovoide, que muitas vezes aí prorroga o processo, posterga a evolução perispiritual de centenas e muitas centenas de anos. Esse enfermo acabou reencarnando. Claro que a mãe dele, com uma ligação com ele, provavelmente deve ter pedido intersecção de outros espíritos superiores, e chegou até o local que ele estava e foi resgatado. Pega lá o Tomás de Torquemada e muitos outros que se sabem pela literatura espírita, de casos que são resgatados. E ele foi levado ao berço com essas condições muito difíceis. Aí é o paralelo que faz o Calderaro, dizer que a medicina, o que faz? Bom, antigamente o que fazia lá na época de Roma, quando jogava numa praça, era jogado ou descartado, né? Os doentes mentais, os deficientes físicos eram descartados, não serviam para nada. Nem as boas famílias ficavam. E alguns, passados muitos anos, iam lá, jogavam em casas de saúde, né? Que muitos até fazem isso hoje, mas de uma forma mais sutil, né? Joga assim e o abandona. Aí a gente vê essa situação, me fez lembrar muito um caso que eu vi na internet. Lá no México, tem uma mãe com uma criança de 12, 13 anos, e essa foi feita uma reportagem. Essa reportagem eu vi na internet mesmo, da história assim, de amor dessa mãe, de dedicação, um filho completamente também
doente, e lá nessa cidade, lá no interior do México, não tem aquela coisa, vai o médico em casa e tudo. E ela tinha que pegar toda semana, levar a criança no colo, 12, a senhora, essa de 60 e poucos anos, levando no colo, chegava no ônibus, o ônibus todo mundo já conhecia, ia até embaixo, pegava, ajudava ela a sentar, saía dali, parava na frente do hospital, era atendido, voltava, dava comida na boca, tinha que trocar fralda. A comunidade ajudava muito, mas o cerne da reportagem que eu vi, o amor filial, o amor maternal, o que é o amor verdadeiro, da pobreza e a dedicação, mais ou menos num caso como esse. É um caso lá real, que é um absurdo que deveria também o governo fazer sua parte, né? E aí não importa, e cada coisa o seu tempo, mas aí vai pensar assim, aí esse espírito está aí por aí. Alguém pediu por ele, está clamando, olhando não os 100 anos, 200 anos, está olhando o milênio e imagina o próximo milênio restabelecido, trabalhando juntos, servindo a Jesus, servindo ao próximo, praticando o bem, recuperado espiritualmente. Quem é que pode dizer que qualquer um de nós não possa ter sido já um agraciado, né, por esse amor de alguém que nos fez trilhar um caminho, não nessa encarnação, mas eu digo assim, numa folha, né, de centenas de anos, né, as nossas sombras lá da Inquisição e até muito antes, as nossas omissões, ações, e quem sabe lá alguém clamando para ele seguir esse caminho. E aí vê a força que o Calderaro dá a dizer que o que fez com que aqueles dois, os últimos dois verdugos que estavam torturando, né, e já não sabia nem por quê, porque fica a habitualidade do mal, perde a noção de tempo, e esses dois acabam se envolvendo com a oração que a mãe fez, que fazia habitualmente, de conversar com Jesus, com os espíritos, com Deus, e tinha aquela coisa, porque eu tanto, sabe, onde eu tenho que ir mais, onde isso, aquilo, e aquela energia, Calderaro passa para ela, mantém um diálogo com ela, nós estávamos falando semana passada sobre a força da oração, e o diálogo e as respostas. Mantém a sintonia com ela em oração, e essa oração não significa de joelho, nada, em qualquer lugar estamos pensando em determinada coisa e querendo solução, pedindo, mas ao mesmo tempo querendo compreender melhor. O canal intuitivo vem em nome da perfeição, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de quem for, e flui a resposta. E a resposta para ela foi de olhar o filho, sabe de uma coisa? Vou dar mais energia para curtir essa criança, para curtir esse meu filhinho querido, para poder menos perguntar o porquê que eu vivo isso, mas mais a oportunidade que estou tendo aqui, mal sabendo que já havia um programa que ela, claro, intuitivamente não percebia, dos dois virem ainda como filhos dela, os dois verdugos, que não seriam também espíritos perfeitos, provavelmente, com algum um transtorno, algum autismo leve, mais severo, uma esquizofrenia, alguma coisa teriam. Por quê? Porque se distanciaram da lei, mas estão tendo o amor filial para o grande resgate. E vão conviver ali os antigos desafetos na figura de irmãos, e provavelmente lá adiante vai desencarnar antes esse outro que estava aí, e esse processo vai, aí como diz o que não vai ser aquela encarnação, vão ser outras, e outras vão ser programadas, e aquela mãe filial amorosa vai se tornar uma protetora de uma situação que lá adiante, quem sabe, também retorne com eles para dar um incentivo para que os três sigam um caminho, uma trajetória sem recurso, porque tem as recaídas também. A recaída não significa voltar para o ponto de origem, mas sim aquela coisa, o caminho sinuoso. Alguns
vão mais em linha reta, outros não conseguem contornar bem o caminho, ou muitas vezes até o exercício do poder da vontade, o livre-arbítrio, leva ao descaminho, leva ao obstáculo. Ô, Acho Francisco, muito, olha, parece ser um texto curto, mas tem muito ensinamento. Alguém quer falar? Francisco, daí tu estava falando que o pessoal, depois da reunião, perguntou para o Chico sobre a história, quem seria a Cipriana, daí ele chegou a responder? Não, Quem aí seria? ele não quis dizer da Cipriana, ele disse, mas não disse, ela não foi um nome, não era um nome conhecido. Disse que era, eu acho que até era Cipriana mesmo, tá? Um nome assim, não era de uma autoridade, mas da Revolução Francesa, sim. A história registra o nome dele e ele não quis dizer e nunca ninguém teve essa informação dele. E alguns ficam conjecturando, possa ter isso, esse, só pode ter sido fulano. As pessoas gostam de encaixar os nomes para dizer quem é. O importante é o fato. E aí, mais uma coisa, estamos vendo a Revolução Francesa, tá? Quantas guerras, quantas revoluções e quantos totalitários, sanguinários, perseguidores que se vê aí para esse mundo nosso hoje mesmo. Não importa onde, qual é o quadrante. A gente vê assim, certo? Vale a pena. Aí a gente pode também, a nossa sombra, às vezes eu tenho esse sentimento também, a nossa sombra, assim, felizmente vão desencarnar. Isso vai acabar pelo desencarne. Não acabar, a passagem vai se dar, vai aliviar o caminho. Né? Mais adiante lá, vão ter que vivenciar essas zonas. Não é porque estão punidos a vivenciar tantos anos, não vão nem se dar conta, vão se agregando aos seus comparsas lá embaixo e são capturados lá embaixo e vivem muitas vezes não se sabe nem se vai ter ambiente na nossa crosta inferior aqui para essas autoridades que praticam essas atrocidades, né? Com tanto poder, com tanta coisa boa a ser feita pelo mundo e tanta coisa que é desvirtuada, levada aos projetos pessoais, ao personalismo, né? Ao autoritarismo, tudo posso, tudo faço, e não sabe o quanto que é efêmero o poder. Isso até, eu posso dizer assim, eu digo para mim, alguns perguntam, mas por que o senhor se isolar, saísse de tudo? Eu vivi esse poder, eu vivi de lado, eu estava assisti toda essa gente, todos, e felizmente, é coisa que eu agradeço de não ter caído, assim, a tentação, não foi tentação, mas poderia ter me envolvido mais, talvez eu caísse. Mas eu assisti todo esse processo dos dois lados, sei bem o que é o poder e tive a chance de conviver no ambiente, no palácio, nos palácios, nesses ministérios, nessas coisas, na parte estadual, no palácio, através do campo da saúde, não sendo um médico, mas como alguém que tinha interação com vários e vários desses personagens. E sei e vejo isso, quando vejo essas autoridades pegadas, às vezes, nessas coisas, eu posso, eu faço, eu aconteço, não sabe que aí a sua própria idade vai se entregando, não vai ter daqui a pouquinho desencarna, daqui a pouquinho tem um AVC, um infarto, um câncer, uma coisa, e acabou o poder, ou também passou o tempo. Né? Se o tempo for cumprido, do seu ponto de vista, cada um no seu tempo, as pessoas não sabem parar, não sabem fazer o recuo, ficam até a última das oportunidades para ser defenestrado, jogado para o próprio voto popular, para o lixo. Volta que não serve mais. E a vaidade de achar assim, meu tempo passou, olha para o lado e vê, será que não tem outro que poderia fazer melhor do que eu? Quem sabe eu possa contribuir com tal experiência? Aí não, aí vem a vaidade. Eu ou ninguém mais? Depois de mim, não. Não vou permitir. Então, são lideranças, né, forjadas no personalismo, despidas de conhecimento intelectual, né, despidas da virtude, né, daquela coisa, né, que transcende, despidas dessa coisa, ele não consegue nem meditar de pensar para estar em sintonia, que mal sabe que o próprio Brasil, quantas vezes a gente discutiu, Ismael e os espíritos que regem o nosso país, do ponto de vista espiritual, em nome de Jesus,
Tem todos os estados, todos os municípios, todos os quadrantes. O mundo espiritual superior tem hierarquicamente os seus servidores. Quando a gente fala nisso de ser ajudado pelo mérito, pela oração, não há quadrante onde a gente esteja, na crosta, aqui mesmo, chão firme, céu aberto, em que nós nos depararmos com uma situação e que, se for necessário um auxílio, algum auxílio vem ao nosso encontro. É um SAMU espiritual. Existe isso. Onde for, sem a limitação física, essa que o SAMU teria para ir em qualquer lugar, o nosso pedido, o nosso socorro, no ponto de vista espiritual, ele se dá. Para evitar o quê? Também que esses intrusos possam nos levar para ambientes ou possam também se utilizar das nossas energias, ou um processo de quase desencarne ou desencarne, né? Para que esses espíritos nos socorram. Esses socorristas são aos muitos milhares em todos os lugares. Só que não são os mesmos. Por quê? Porque na mesma hierarquia que se fala aqui no mundo, na crosta vai dizer, então, tal cidade, tal bairro, tal dia, tal hora, o plantonista esse aqui, há um revezamento, não é um toque de marca, não é um clique, 2 cliques, chega e está aqui, equipe socorrista. Isso é campo mental. Nós damos a energia para que a ação seja realizada. Nós contribuímos com a energia para que seja realizada. Não é porque eu dei o toque e agora vai constituindo. Nós temos muitas coisas que não resistem mais ao estudo aprofundado. Nós temos que melhorar, nós temos que aperfeiçoar o nosso trabalho, a nossa compreensão espiritual. É isso que vários espíritos que partem e depois conseguem se comunicar, é o que eles dizem. Então, o Paulino Garcia, nesse aí, desencarnou por acidente de trânsito. E ele disse, olha, quando me vi atordoado olhando o carro, olhei, eu não sei, hoje vejo que eram alguns espíritos e outros eram pessoas mesmo, eu não tinha, estava muito atrapalhado e atormentado a minha vida, e isso, e foi lá em Brasília, e aí daqui um pouquinho aparece um espírito que fala com ele de uma forma, diz, tu está muito, vamos relaxar aqui, senta aqui. Ele não sabia que estava morto, senta aqui, deita aqui nessa coisa. E aí foi dado para ele uma oportunidade de descansar um pouco, recebeu provavelmente passes e tal dessa pessoa, e aí foi levado a um ambiente transitório. O SAMU foi levado a uma área transitória, um pronto-socorro, e lá ele recebe um atendimento, e aí, quando meio grogue, fica tranquilo e tal. E ele depois, mais adiante, comenta que a pessoa que estava com ele tinha ligações com o Odilon Fernandes. Disse, olha, me permite te encaminhar para um local assim, assim, assim. Ele disse, olha, eu estou preparado, é meu pai, minha mãe, a minha família, o que para te acalmar. Nós temos eu acho que tem aí aquelas coisas, estava ou não estava escrito, era ou não era, aquelas coisas que diz assim, destino, coisas que vão acontecer com a gente, ou que já aconteceram, estavam ou não estavam escritas. Ao acaso, nada é, né? Provavelmente, quem deu esse endereçamento dele ao Odilon já sabia do potencial para a tarefa futura que ele ia desenvolver lá no Liceu, junto lá em Uberaba, e que ele não era de Uberaba, né? Ele era de São Paulo. E aí foi levado depois, adiante lá, recuperado para a área do Liceu do Odilon Fernandes. Isso é o Paulino Garcia. Quantos outros? Muitos e muitos outros. Se lê aí, vê o destino de cada um, qual é que vai ser, não se sabe. Se sabe que, se houver boa vontade, folha de serviços. O que é folha de serviço? Ninguém tem que cavocar 300 anos para trás, se atormentar com 1 milênio para trás. Isso está nos arquivos que nós não temos nem acesso, nós não temos que nos apavorar, mas saber que não estava lá, não era um anjinho que desceu e que está aqui agora, mas tem uma vontade de se modificar.
tem o propósito de fazer um bem em sintonia com a natureza, em sintonia, né, com o bem das pessoas que convivem conosco, com aqueles que a gente ainda tem alguma antipatia. Procurar esse ser bom, essa luta que se trava para ser bom, é uma folha de serviço, é uma credencial que nos dá um acesso a essas áreas transitórias. É isso que vai valer. E depois, claro, em outras situações, o importante é enquanto que a gente está aí onde se vê aqui agora, quando a gente está dormindo, é o ali e agora. Quando a gente está dormindo, não, estou desdobrado, é o aqui e agora. Deixa o corpo dormir, o que está acontecendo ali tem que ser administrado, a gente não se lembra. Alguns até conseguem já manipular o próprio desdobramento noturno de o que não está bom, eu vou transmutar, vou procurar um ambiente bom. Não quero isso, eu não quero rechaçar quem me vem. Coisa, já aconteceu isso, de estar assim, pô, vem, figura no. Mas eu estou uma. E aí um meio que cobrador, porque não compreende bem o momento e tudo. Transforma com luz. E as coisas é impressionante, quando passa um tempo, tu vai voltar a sonhar com aquela situação e já está mais harmônico. Não é rechaçar medo, porque o medo também é uma das coisas que estava dizendo. Eu vi o Inácio Ferreira, como é que está o horário aí? O Inácio Ferreira, comentando na última comunicação que ele fez lá para o Bacelli, ele comentando que o mundo vai passar cada vez mais, está sendo programado pelo mundo da luz, e isso não adianta, é inexorável. Tem várias encarnações que estão programadas e já vindo aí, muitas virão, para atuar no campo da ciência. Porque é através da ciência que o mundo vai mudar. A ciência comprovar que há reencarnação, que há mundo transcendental, que há condições de comunicação com esses orbes, não nessa concepção de que se conhece aí de OVNIs e tal, incluindo esses, mas é um mundo espiritual que nós não percebemos. E isso tudo só vai poder vir com conhecimento através de cientistas preparados que estão vindo em vários quadrantes do mundo e que nos próximos, diz ele, nos próximos 3 a 5 lustros, cada lustro 5 anos, nos próximos 30 anos, esses cientistas vão estar maduros e estar bonita, e que vai tornar absolutamente obsoletas as religiões, essas que não acreditam em reencarnação. Então, serão o desuso delas. Mas também nós devemos às religiões, porque se não fosse o temor do além-túmulo, o temor da morte, o inferno, como a religião católica e outras aí mais apregou lá, aquela situação, muitos iam acabar cometendo os deslizes de uma forma muito mais rápida, porque não tem medo de nada. Porque o materialismo é o grande adversário da doutrina cristã. O materialismo é acreditar na matéria só. Como é triste, eu conheço vários assim que não querem aprofundar nenhum pensamento. O importante é o hoje, o importante é isso. Não. E se eu não fizer o que é meu, e aí quem é que vai me dar o meu quem é que vai alimentar meus filhos, e o meu carro, e o meu aluguel? As pessoas que partem para essa é porque elas querem ocultar qualquer tipo de raciocínio lógico para abrir a mente. E isso está alicerçado no materialismo. E a sociedade como um todo, ela prega isso, né? Dentro dessas coisas de disputas e tal, do ter e obter, e o poder da mente, o que eu vou colocar na minha mente eu alcanço, porque não deixa de ser, mas é uma fé. Mas o porquê que alcança? Alcança o necessário para viver, não seus excessos, e não se tornar um lunático em relação ao mundo equilibrado. E isso diz o doutor Inácio, baseado não nele, mas em informações do plano espiritual superior, que o mundo realmente, daqui a 30 anos, vai estar vivenciando uma nova psicosfera ligada à ciência
e expandindo o pensamento, expandindo através do processo da meditação, da oração, as comunicações com o mundo espiritual. Isso vai ser cada vez mais plausível. Felizmente, aí, claro, vem as brincadeiras do Inácio, que ele disse, nesse meio tempo toda essa turma se foi, os que ele fala, e ele não sabe como é que é o jeito dele. Então, 20, 30 anos, toda essa turma se foi, de um jeito ou de outro, ou vão mofar numa cama, ou vão não sei o quê, ou já se foi. E nós também, né? Mas aí não precisa ter pressa, né? Mas também nós, e felizmente nós, quem sabe, se tivermos a permissão de reencarnar nessa escola ainda planetária, né, com outros que também aprenderam outras coisas, que te possa vir uma pessoa melhor, né, ter a oportunidade lá do outro lado de planejar ao máximo o que a gente vai enfrentar e sem medo. Por que nós não vamos ter medo? Porque quem estudou, viu uma parte dessas coisas, que não existe aprendizado melhor do que tudo isso que a gente estuda, a gente não tem medo de enfrentar o futuro. Entendeu? E é isso, pessoal. Eu acho assim que o capítulo parecia que não tem muita informação, mas nas suas entrelinhas, muita coisa. Veja só aquele momento dessa mãe, quando beija o filho, e aquela energia que sai até com forma de cores, né? E envolve aqueles dois obsessores, e ali é que se dá a libertação daqueles dois. Veja só, um instante num casebre, o beijo no filho que estava sendo perseguido por dois obsessores irradiou uma luz vista pelo plano espiritual, o André relata, e essa luz dissipou as energias deletérias dos dois e deu a oportunidade de que os dois provavelmente venham gêmeos, né? E aí a própria mãe que vai ter mais dois filhos, que não vai ser assim uma coisa tão fácil, mas o amor dela por uma situação dessas é sublime, né? São coisas que a gente tem que serve muito de aprendizado. Quanta coisa a gente vê, lamentavelmente, de pessoas que não dão importância, às vezes quando tem uma pessoa mais doente assim em casa, necessitando de dedicação, os velhos, os idosos e tal. Quanto que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência e de dedicação para isso, que por trás dessa situação existem muitos espíritos que estão guardando aquela situação, preparando o momento que é realmente que deve partir. Enquanto que não partir, que não falte o amor entre nós. Certo, pessoal? Podemos encerrar? Então é isso. Nós vamos elevar nosso pensamento ao alto e, mais uma vez, muita gratidão aos espíritos superiores, a Jesus, orientadores, a todos os espíritos que estão junto nesse contexto, no nosso dia a dia, na nossa psicosfera, os espíritos envolvidos através da Casa Lucas de Assis, que possam se aproximar cada vez mais, interagir cada vez mais com o nosso propósito, estudar mais, de compreender melhor os fenômenos da vida, melhor compreender o Evangelho de Jesus, para melhor ser uma pessoa a cada dia que passa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja.